Hoje, em Entrevistas à Portuguesa, Questões da Crise, vamos entrevistar Margarida Mota, com 60 anos e professora há mais de 40. Notou alguma diferença no rendimento dos professores e dos alunos durante a crise económica de 2009? Se sim, em que aspecto? Sim, sem dúvida. Houve uma diferença enorme nos rendimentos, especialmente porque as reduções que foram implementadas na função pública atingiram diretamente os professores, porque se situavam ao nível de uma classe média e inicialmente a redução sobre os salários era sobre os salários acima de 1.500 euros e as pensões de reforma também, mas depois, a agravar esta situação toda, que já era muito difícil, veio também o corte no subsídio de Natal e no subsídio de férias e, portanto, a situação económica e social deteriorou-se imenso e nas escolas nós verificávamos que o nível de vida e a qualidade de vida também das famílias dos nossos alunos também sofreram um agravamento substancial e, portanto, foi uma altura das nossas vidas e da nossa sociedade em que sentimos na pele os efeitos da recessão económica que já se verificava no mundo inteiro e que em Portugal teve uma expressão muito maior, até depois com a vinda da Troika e a intervenção da Troika no país. Enquanto professora, o que é que sentiu quando viu a estabilidade da sua profissão ser afetada por políticas de contenção económica através do congelamento de carreiras? Pois, essa parte tem sido extremamente difícil. O congelamento de carreiras pôs em causa toda a nossa vida profissional. E eu, por acaso, em termos de congelamento de carreiras, como já tenho 40 anos de serviço efetivo, não sofri diretamente e fui evoluindo na carreira sem grandes problemas, mas vi o que se estava a passar com os meus colegas e em muitos casos havia colegas que já tinham progredido na carreira e que regrediram, voltaram para trás vários escalões. No entanto, o congelamento das carreiras, a principal consequência foi criar nos professores uma grande desmotivação, porque começaram a ver que se esforçavam, que tentavam cada vez mais corresponder às exigências de um processo de ensino-aprendizagem que, com a evolução tecnológica, se revelava cada vez mais exigente e, afinal, os professores iam fazendo formação, em muitos casos pagando a sua própria formação, e não viam isso refletido na evolução dentro da carreira, o que tornou a situação verdadeiramente injusta, porque as medidas do governo obrigaram-nos a ter que esquecer 9 anos e mais alguns meses das carreiras que são essencialmente a nossa vida. Como cidadã ativa na política, com que perspectiva viu as medidas aplicadas pelo governo socialista em 2011 e posteriormente pelo governo social-democrata em 2012? Senti-me injustiçada, como todos os professores e todos os portugueses em geral. Sentimos uma tremenda injustiça, porque é que tínhamos que ser nós, os funcionários públicos, e claro, os professores, a pagar a fatura da crise económica do país. E sentimos que isso nos pôs em causa como pessoas e a nossa vida familiar, a nossa vida social, tudo isso foi extremamente duro e levou à revolta de muitos professores e até muitos de nós, militantes do Partido Socialista, tivemos dificuldade em aceitar estas medidas, sobretudo as medidas que foram impostas pela Ministra da Educação da época, Maria de Lourdes Rodrigues, foram altamente contestadas numa das maiores manifestações a que este país assistiu nos últimos anos. De facto, foram quase 100.000 professores a desfilar contra as medidas do governo e acho que levaram a tudo o que se pôs em causa na profissão docente. Sentiu que as pessoas à sua volta estavam mais entristecidas por causa da crise? Se sim, em que medida é que consegue relacionar isso com a atual pandemia e crise subsequente? É difícil relacionar com a atual pandemia. A única medida em que eu posso estabelecer alguma relação foi que nessa altura, portanto na crise de 2009 até 2014, até à partida da Troika, se assistiu, embora não fosse tão evidente, os órgãos de comunicação social, os média não falavam tanto sobre isso, mas nós tomámos conhecimento que houve um aumento exponencial dos suicídios em Portugal,
pessoas que entraram em derrapagem económica e em falência, e muita gente se suicidou. É nessa medida que eu consigo estabelecer alguma relação agora com a situação da pandemia, em que muitas pessoas também têm entrado em desespero, verem os seus familiares a morrerem sem poderem fazer nada, e a situação social do país naquela altura degradou-se de uma forma idêntica à que agora atravessamos, porque em 2009 até 2014 o país entrou em recessão económica, houve muito desemprego e muitos problemas económicos e sociais. E agora, com a situação da pandemia, estamos a passar por isso outra vez. Portanto, o país depois entrou numa curva ascendente de melhoria da situação económica, nós cumprimos tudo o que a União Europeia esperava de nós e, de repente, vem uma pandemia e voltou a pôr tudo isso em causa. E, neste momento, todos sabemos que o desemprego graça e há muitas pessoas com dificuldades económicas gravíssimas, a atravessar problemas enormes. Os sucessivos confinamentos e a própria pandemia em si obrigou ao fecho de inúmeras empresas, e a situação pode, a esse nível, a nível da crise social, pode ser comparável. Sentiu que o seu poder de compra diminuiu nos anos de 2007 a 2012? Se sim, porquê? Se não, porquê também? Nessa altura eu acho que não sentia ainda muito, aliás, na sociedade portuguesa acho que nós não sentíamos ainda muita diminuição do poder de compra. Eu acho que Portugal ainda estava um bocadinho inebriado pelas medidas do governo do José Sócrates, sobretudo naquelas que diziam respeito à evolução tecnológica, ao programa E-Escolas, que equipou as escolas. E deu às pessoas todas, aos estudantes todos, desde o ensino básico até aos estudantes do noturno, do ensino superior, a hipótese de terem um meio como um computador em casa, e as pessoas estavam inebriadas com este súbito desenvolvimento que o país tinha sofrido. E Portugal acho que estava um bocadinho distraído e não se apercebeu do que estava a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, com a crise do subprime e a falência dos Lehman Brothers, que começou a desencadear nos próprios Estados Unidos da América uma crise recessiva semelhante quase à do início do século. E nós ainda não estávamos a perceber-nos do que estava a acontecer. Só depois de 2011, quando o país declara quase a bancarrota e Portugal recorre à ajuda externa, a partir daí é que nós nos apercebemos que alguma coisa estava mal. E então começou a ficar tudo verdadeiramente mal e o nosso poder de compra a decrescer progressivamente. Isso começou a notar-se no nosso dia-a-dia, é evidente, porque se os salários começam a diminuir, mas as pessoas mantêm as mesmas obrigações, se os empréstimos bancários não diminuíam. E nós sabemos que nos Estados Unidos a crise tinha sido do subprime ligado aos empréstimos à habitação. Se em Portugal os empréstimos não diminuíam, mas os salários diminuíam, as pensões diminuíam, logicamente as pessoas começaram a entrar em problemas financeiros e a terem menos facilidades em termos de poder de compra. Portanto, a partir daí sente-se. E quando há redução salarial e quando os portugueses deixam de ter aquela conquista que tivemos depois da Revolução, que foi passarmos a ter subsídio de Natal e subsídio de férias, que muitas vezes e para muita gente eram a salvação do ano, as pessoas ou esperavam pelo reembolso do IRS ou então pelo subsídio de Natal ou subsídio de férias para resolver problemas de gestão corrente e familiar. E deixaram de ter isso tudo e começaram a acumular as dívidas. E por outro lado, até aí, nós também tínhamos vivido um bocado acima das nossas posses, porque os bancos não emprestavam dinheiro, os bancos ofereciam dinheiro. Os bancos ofereciam cartões de crédito e as pessoas entraram num Eldorado em que começou com os cartões de crédito, podiam fazer férias, comprar carros, comprar tudo. E de repente vêm-se com os salários diminuídos e agora como é que vamos pagar isto tudo? E é aí que começa, de facto, a sentir-se a verdadeira crise social. Como caracteriza a evolução dos negócios locais em Sintra nos anos de 2007 a 2012? Sintra, nesse período, teve alguma evolução em termos de empresas e, sobretudo, a nível do comércio, muito caracterizados pela abertura de grandes superfícies, mas também alguma
definição de um tipo diferente de comércio local, mais virado para a atividade turística que o concelho encerra, mas também a nível das empresas. Mas lembro-me que houve grandes empresas que vieram para Sintra e neste caso estou por acaso a lembrar-me de uma, a Samsung, por exemplo, que veio para ali, para Ranholas, e essas grandes empresas tentaram aproveitar alguma facilidade em termos de instalação, que era dada por um pagamento mais simbólico de taxas para se instalarem no país. E, entretanto, quando começou a crise, acabaram por não respeitar nada do que tinham feito e abandonaram o país, aliás, quem for visitar ali aquela zona de Ranholas vê aquela enorme fábrica que era da Samsung, está ao abandono, um empreendimento enorme que ficou ao abandono. Portanto, acho que houve assim uma evolução, um crescimento provocado pelas taxas que se aplicavam para a instalação. Havia benefícios que o Estado português dava às empresas e elas instalaram-se, mas da mesma maneira e com a mesma facilidade com que se instalaram também se foram embora e deixaram alguma crise a nível social e muitas pessoas no desemprego. A nível mesmo se falarmos de Sintra, da vila de Sintra, houve um aumento substancial de pequenas empresas, sobretudo a nível do comércio local. Um reforço da atividade daquelas que já eram tradicionais e que estão ligadas aos produtos locais e ao aparecimento de novas empresas. Depois, com a crise, aconteceu o que está a acontecer agora com a pandemia. Houve uma evolução e um crescimento substancial e, de repente, há uma crise económica que começa a pôr tudo em causa. E agora, se nós olharmos à volta, estamos a ver muitos empreendimentos, sobretudo a nível comercial, local, que estão a fechar por força da pandemia e que aconteceu uma situação idêntica na altura. Portanto, houve uma evolução, um crescimento e depois houve um decréscimo, houve uma redução e houve crise. Sentiu que a sua freguesia, Rio do Moro, conseguiu recuperar da crise em 2014? Se existiu também algum investimento, quais são as áreas que pode apontar? O que eu acho, em 2014, portanto em 2013, o Partido Socialista venceu as eleições na freguesia de Rio de Moro, após 2 mandatos do PSD, e de facto a freguesia de Rio de Moro conheceu alguma evolução e desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito às áreas de lazer e sobretudo com a recuperação e a criação do Parque Urbano da Rinchoa, uma zona que se tem revelado de uma importância enorme para a freguesia como polo de dinamização de atividades de ar livre, de atividades de natureza, e muito importante sobretudo para as escolas, para os jovens, mas para a população em geral, que começou a perceber-se de que tinha ali um sítio onde podia usufruir da natureza, conhecer ecossistemas e que tem estado a ser recuperada pela freguesia ao longo do tempo. Depois, a nível económico, houve a instalação de algumas empresas novas na freguesia, sobretudo aquelas que têm a ver com as questões tecnológicas e das novas tecnologias. Houve uma empresa que começou também a florescer, e eu julgo que já foi nessa época, que foi a APA Metal. A APA Metal acho que começou nessa época e a APA Metal está agora a ter um êxito, um sucesso exponencial, por força até da pandemia, ironicamente. Porque a APA Metal soube revolucionar-se. Portanto, quando começou agora a pandemia, poderia ter entrado em crise, mas soube procurar outro nicho de negócio e começou a fabricar máscaras, a fabricar viseiras e tornou-se numa das maiores empresas do país a esse nível. Revolucionou aquilo que era o seu produto normal e reconstruiu-se, requalificou-se e tem estado a ter imenso sucesso. Também a instalação de startups, do nicho de startups em Rio de Moro, no Alto do Forte, tem-se revelado uma importância enorme para a freguesia e para o concelho até, porque este nicho de startups tem sido o elemento desencadeador de muitas novas empresas na freguesia e muitas novas empresas no concelho. Portanto, acho que a partir de 2014 a freguesia
não se afundou em termos sociais e económicos, mas pelo contrário tem estado a florescer progressivamente. Acha que a vida académica dos seus filhos se viu afetada pela crise? Porquê? Como reagiu ou reagiram a isso? Pois, os meus filhos mais velhos, portanto eu tenho 13, e os meus filhos mais velhos na altura dessa crise estavam exatamente, a acabar um curso superior numa universidade privada, na Católica, o outro a iniciar a sua licenciatura também, por força das médias, também numa universidade privada, neste caso a lusófona. E é evidente que a crise económica se refletiu sobretudo na capacidade financeira dos pais e tendo em conta que eu estava divorciada do pai deles, partilhávamos as despesas a 50%, a situação não foi fácil. Eu posso até dizer que a minha filha acabou a licenciatura em 2009, mas o meu segundo filho iniciou mais ou menos nessa altura e eu tive que fazer até um pedido à lusófona para ter algum apoio a nível de descontos do pagamento da universidade, porque o desconto que me era feito no vencimento, é evidente, refletiu-se na minha capacidade de continuar a cumprir com as minhas obrigações. E depois, ainda por cima, passei por um problema familiar muito difícil, que foi em 2011, por força também da crise que se estava a atravessar no país, eu entrei em derrapagem financeira familiar e tive que entregar a casa que eu tinha na altura ao banco, neste caso foi ao BES, e isso foi muito, muito mal, foi terrível e refletiu-se, claro, na minha vida familiar. De repente, em 2011, eu vi-me na iminência de, em menos de um mês, ter que alugar uma casa para ir viver com os meus 3 filhos e oferecer ao banco, ao qual pagava uma mensalidade há 10 anos num valor de 1.000 euros, entregar-lhes a minha casa. E naquela altura, o país não estava preparado para esta realidade do incumprimento bancário, por exemplo, a nível dos créditos à habitação. E não havia nenhuma legislação que pudesse suportar estas situações e que protegesse o cidadão. Portanto, eu vi-me confrontada pelo banco com o facto de ter algumas mensalidades em atraso e, não obstante a minha dívida para com o banco ser num valor de 170.000 euros, e a minha casa valer 350.000, eu tive que entregar a casa ao banco sem nenhuma hipótese de ser ressarcida de alguma parte daquilo que eu já tinha pago. Portanto, o banco ficou com a minha casa, para cumprir uma dívida de 170.000, ficou com uma casa no valor de 350.000. E eu saí sem mais nada e tive que procurar uma casa para viver com os meus filhos. É claro que esta situação nunca levou a que os meus filhos tivessem algum problema a nível académico, eles sempre foram muito conscientes e sabiam o que é que se passavam e esforçaram-se e levaram as suas licenciaturas até ao fim sem problema nenhum. Mas é claro que houve uma racionalização de tudo o que nós fazíamos na nossa vida familiar. Tivemos que começar a ver onde é que poderíamos cortar em determinadas despesas para nos aguentarmos, porque a crise retirava-nos rendimento, mas não nos retirava as obrigações que nós tínhamos até aí para com as entidades bancárias e mesmo para com o Estado. Nós tínhamos que cumprir sempre, porque o cidadão não conseguia fugir aos impostos e, sobretudo, se o cidadão fosse funcionário público, muito pior. Aí não foge mesmo aos impostos, como muita gente foge nas calmas. Tendo os projetos que dinamizou na altura entre 2010 e 2013, sentiu que estes sofreram algum corte? Se sim, isso alterou ou modificou o rendimento dos mesmos? A nível de projetos pessoais, sim, isso declaradamente. Começaram a ser muito mais difíceis as situações em que, por exemplo, qualquer cidadão tivesse que recorrer ao crédito e eu mais diretamente fiquei prejudicada pela situação que mencionei anteriormente. Portanto, a partir do momento em que eu tive que entregar um bem, neste caso uma casa, um imóvel ao banco, o Banco de Portugal referenciava-me como um cliente de risco. Portanto, a partir daí eu tive sérias dificuldades, por exemplo, na troca de carro, e tive
tive um problema desses, em que o meu carro morreu completamente e eu tinha que adquirir outro e não conseguia. Não conseguia nenhum crédito bancário, fosse para o que fosse. Portanto, a nível dos projetos pessoais, a situação ficou muito, muito, muito difícil. Tive que recorrer a outras fontes, mas não às entidades bancárias, para me poder financiar. E isso era para questões do dia-a-dia, não era para férias, não era para aquisições supérfluas, nem luxos, era para aquilo que era mesmo o meu dia-a-dia. A gestão diária, levar os filhos às escolas ou poder ir trabalhar, isso tudo foi posto em causa. Em termos de projetos profissionais, nessa altura não senti. 2010 e 2011 eu não estava na escola, portanto em 2009 eu fui requisitada para trabalhar na DREL, na Direção Regional de Educação de Lisboa, atual GEST, e estive lá a trabalhar durante 2 anos. E, portanto, aí eu não me apercebia que houvesse uma redução assim substancial nos projetos que o próprio Ministério da Educação dinamizava. Quando regressei à escola, regressei em 2011, eu continuei a tentar promover o tipo de projetos que até aí eu dinamizava. O projeto Parlamento de Jovens e a seguir o projeto que era em 2009 era o Coménios e depois mais tarde passou a ser os projetos Erasmus. Eu continuei a achar que não havia assim uma grande diferença na possibilidade de sermos financiados. Em 2014 sim, eu soube mais tarde até que qual era a justificação. Portanto, em 2014 nós concorremos a um projeto Erasmus e ficámos numa lista de reserva e não fomos financiados, e mais tarde eu ouvi que Portugal, em 2014, assumindo provavelmente algum complexo de inferioridade provocado pela gestão daqueles anos da Troika, era mesmo em Portugal, na nossa própria agência Erasmus, que os projetos eram cortados. Portanto, era tão alto o nível de exigência que se tinha para com os projetos que eram apresentados, que não havia financiamento para quase nenhum projeto. Mas a situação depois de 2014 começou a alterar-se. E, portanto, como eram financiados pela União Europeia, eu aí não senti que houvesse tantos problemas. O que começou a notar-se a partir daí foi uma deterioração dos equipamentos a nível informático das escolas. Portanto, nós tínhamos sofrido uma evolução fantástica em que as nossas escolas estavam todas equipadas com quadros interativos, com computadores, com vídeos, com tudo, e a partir dessa altura acabou tudo. E, portanto, todo esse equipamento começou a entrar em desuso e em falência técnica, e só a muito boa vontade de técnicos na escola e professores da escola é que ia mantendo algum nível nos equipamentos existentes, substituindo peças e montando alguns, porque depois nunca mais houve reequipamento das escolas. Portanto, aí houve uma influência direta no próprio processo de ensino-aprendizagem, em que se atingiu um nível de evolução muito grande, evolução tecnológica, e depois um retrocesso, em que já nada funcionava. E, portanto, agora estamos a acreditar que o plano digital europeu que venha a ajudar-nos a de novo reequiparmos as escolas e podermos seguir na senda do progresso, porque efetivamente foi o que a pandemia nos ensinou agora, é que nada se faz sem termos equipamentos para o fazer. Se tivermos que ir para casa e ter aulas à distância, os alunos, as escolas, os estabelecimentos de ensino têm que estar munidos dos equipamentos necessários para podermos trabalhar.